Essa carta foi escrita por um homem que pediu para não ser identificado. O pai sempre esteve vivo, morou perto, mas o André cresceu sentindo saudade de quem morava dentro da mesma casa. Esta é a carta do André. A presença que nunca preencheu o vazio. Eu tenho pai. Talvez essa seja uma das frases mais difíceis de explicar, porque ela é verdadeira, mas parece incompleta. Meu pai sempre esteve vivo, sempre morou perto de mim, sempre existiu fisicamente. Mesmo assim, durante grande parte da minha vida, senti falta dele como que se nunca tivesse tido. Existe uma diferença enorme entre ter um pai e sentir que teve um. E foi dentro dessa diferença que eu cresci. Quando volto à minha infância, percebo como tenho poucas lembranças dele perguntando sobre a escola, me ensinando alguma coisa ou simplesmente dizendo: "Eu te amo, filho." Nem mesmo aquelas broncas que tantos filhos reclamam de receber fizeram parte da minha vida. Hoje entendo que até uma correção, quando vem acompanhada de amor, pode ser uma maneira de dizer: "Eu estou olhando para você." Eu lembro de um presente. Era um sapatênis comprado de um vendedor de rua. Pode parecer uma coisa pequena, mas, para uma criança, presente é presente. E eu fiquei feliz. Era o primeiro presente que meu pai tinha me dado. Só que hoje percebo que nunca foi realmente sobre o sapatênis. O que eu mais queria não caberia dentro de uma caixa. Eu queria tempo. Eu queria atenção. Queria sentir que ele tinha curiosidade sobre quem eu era. Também tem algumas lembranças boas. Quando minha mãe estava trabalhando e meu pai ficava em casa, às vezes nós brincávamos. Era um momento simples, mas por alguns minutos eu sentia que tinha encontrado o pai que passava tanto tempo procurando. Talvez eu me lembre dessas cenas justamente porque foram poucas. Quando uma coisa é rara, a gente segura com mais força. Também lembro da primeira vez que ele me bateu. Eu deveria ter uns 6 anos. Ele estava sentado no sofá, cansado depois do trabalho, e eu fazia o que uma criança faz quando quer ser vista. Incomodava. Ele pediu para que eu parasse. Eu continuei, até que veio um tapão. Corri para debaixo da cama e chorei. Curiosamente, essa não é uma das lembranças que mais me machucam. Hoje consigo olhar para aquele menino e perceber que ele só queria que o pai olhasse para ele. Mesmo que o olhar viesse acompanhado de uma bronca. Enquanto isso, minha mãe carregava tudo sozinha praticamente. Foi ela quem me educou, quem corrigiu, quem me protegeu, quem sustentou emocionalmente nossa casa. Enquanto eu crescia sem entender completamente o que estava acontecendo, ela chorava escondida no banheiro, porque algumas vezes não havia comida suficiente. Depois enxugava o rosto e voltava a fazer o que precisava ser feito. Com o tempo, meu pai se perdeu na bebida. Um homem vaidoso que gostava de andar bem vestido e ter as melhores coisas foi sendo consumido pelo álcool.
E quando ele caiu, não caiu sozinho. A família inteira caiu junto. Vieram o divórcio, o afastamento, as humilhações, as agressões. Eu ainda era menor de idade quando comecei a ter medo de voltar para casa. Não por causa do caminho, mas porque eu sabia que ele provavelmente estaria naquele bar. E se me encontrasse, poderia me humilhar diante de qualquer pessoa. Vagabundo, imundícia. Essas palavras atravessaram a minha adolescência e ficaram guardadas em algum lugar dentro de mim que nunca consegui limpar completamente. Durante muitos anos fui criando bloqueios a partir dessas pequenas e grandes ausências. Até que em algum momento parei de esperar. Parei de esperar que meu pai se transformasse no pai que eu imaginava. E comecei a pensar que, quando tivesse um filho, faria diferente. Talvez essa tenha sido a maneira que encontrei de sobreviver à dor. Parar de esperar que o passado mudasse e decidir que o ciclo terminaria em mim. Já adulto, minha esposa me disse uma frase que mexeu profundamente comigo. Tenta dizer que ama ele. Ensina ele a ser pai. Seja o filho. Comecei devagar. Primeiro veio um eu te amo tímido, quase sem jeito. Depois outro. Com o tempo, ficou mais fácil dizer. Meu pai havia abandonado o álcool. Eu morava perto novamente. E achei que talvez ainda fosse possível construir alguma coisa entre nós. Mas, durante uma discussão, completamente sóbrio, ele repetiu exatamente as mesmas palavras que dizia quando estava bêbado. Vagabundo, imundícia, ninguém gosta de ti. Naquele dia doeu mais, porque dessa vez não havia álcool para culpar. Era apenas ele falando. Passei muito tempo tentando entender. Talvez algumas perguntas não tenham resposta. Mesmo assim, continuo dizendo que o amo. Hoje o eu te amo sai com facilidade. Mas às vezes me pergunto se ele nasce completamente do coração ou se é uma decisão que eu tomo todos os dias. Talvez seja um pouco dos dois. Eu não digo que amo porque esqueci o que aconteceu. Digo porque decidi que o ressentimento não vai escolher o homem que eu serei. Digo porque decidi que o ressentimento não vai escolher o homem que eu serei. Eu também não sei qual foi a infância do meu pai. Não sei que tipo de pai ele teve. Não conheço os traumas que nunca contou para ninguém. Talvez ele também nunca tenha aprendido a amar da maneira que eu precisava. Isso não apaga o que eu vivi, mas me impede de transformar a minha história numa história de ódio.
Hoje existe uma certeza maior do que todas as minhas dúvidas. O ciclo termina em mim. Quando eu tiver um filho, não quero que ele se lembre apenas do presente que ganhou. Quero que ele se lembre do pai que está presente. Quero me preocupar menos com os sapatênis que vou entregar e mais com o tempo que vou dedicar. Quero ensiná-lo a usar ferramentas. Quero ensiná-lo a ler, a trabalhar, a respeitar as pessoas e admitir quando estiver errado. Quero corrigi-lo quando for necessário. Abraçá-lo quando ele precisar. E dizer eu te amo tantas vezes que ele nunca precise se perguntar se é amado. Quero ser um bom marido para que ele aprenda, olhando para mim, como um homem pode amar uma mulher. Quero ser o herói dele, enquanto ele ainda conseguir enxergar um herói em mim. E se um dia a vida exigir, quero entregar meu sangue, minha medula ou qualquer parte de mim para que ele continue vivendo. Não escrevo isso para despertar pena. Com certeza não, isso é inspiração. Também não escrevo para acusar meu pai. Escrevo porque contar essa história talvez seja uma forma de começar a colocá-la no lugar certo dentro de mim. Existe um homem que aprendeu a seguir em frente. Mas também existe um menino que nunca deixou de esperar. Um menino que queria brincar mais. Ouvir um "Eu te amo, filho". Sentir orgulho no olhar do homem que o trouxe ao mundo. Esse menino ainda existe. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. O meu pai sempre esteve perto. Mas sentir falta de alguém não depende da distância. Às vezes, a maior saudade de um filho que um filho pode carregar, é justamente de um pai que sempre esteve presente, apenas no mesmo endereço. Eu não quero explicar a vida do André, só que algumas frases me fizeram parar para pensar, né? Porque às vezes a gente acha que está contando uma história, só uma história, né? E a gente acaba revelando muito mais do que até mesmo tinha percebido, né? Eu tenho um pai. Essa frase carrega a carta inteira. Porque é aquela história, né? É como que se a gente dissesse, eu tenho um pai, explica muita coisa. Mas aqui parece que precisa dessa continuação, né? Eu tenho um pai, só que parece que ele não sentiu que teve um pai, né? Existe uma diferença enorme entre ter um pai e sentir que teve um. Talvez essa seja uma das ausências
mais difíceis de nomear, porque a pessoa não foi embora, ela tá ali. E aí parece que o filho ele não tem nem o direito de sentir falta, sabe? Até uma correção, quando vem acompanhada de amor, pode ser uma maneira de dizer: eu estou olhando para você. Essa parte me pegou porque ele não queria dizer que queria apanhar, que queria ser repreendido. Ele queria ser percebido. Às vezes uma criança ela prefere até uma bronca do que uma indiferença. Quando ele lembra do primeiro presente que ele teve do pai, ele colocou aqui: ó, o que eu mais queria não caberia dentro de uma caixa. Ele não lembrou dos sapatênis, porque ele não fala dos sapatênis. Esse é um momento raro que fica guardado, porque parece que foi um momento que ele teve a chance de perceber: meu pai lembrou de mim. Olha como isso foi raro. Ele diz aqui, por ser raro. Tem essa parte aqui. Ele estava sentado no sofá e eu fazia o que uma criança faz quando quer ser vista. Incomodava. Talvez esse menino ele não estava desobedecendo. Ele talvez tenha sido o jeito que ele achou de provocar a presença, de gerar aquela presença que ele queria tanto. Ela chorava escondida no banheiro depois de enxugar o rosto e voltar a fazer o que precisa ser feito. Enquanto ele esperava o pai, tinha uma mãe que sustentava a casa emocionalmente e fazia o que tinha que ser feito. Acho que a maior herança que ele recebeu não foi da pessoa que ele ficou esperando. Fazer o que tem que ser feito. Eu tinha medo de voltar da escola. Uma criança geralmente deve voltar da escola pensando que vai comer um lanche, brincar com os amigos. Ele voltava pensando se seria humilhado pelo próprio pai. O caminho até a casa deixou de ser caminho, né? Virou angústia.
E aí teve uma frase, que é uma das mais importantes dessa carta. Até que em algum momento eu parei de esperar. Porque parece que esse menino, ele entendeu que não dava para construir esse pai que ele esperava. E aí ele começou a construir o homem que ele queria ser. O homem que faz o que tem que ser feito e que escolheu cortar o ciclo. Ensine ele a ser pai. Seja o filho que a esposa coloca. Tem uma inversão muito dolorosa aqui. O filho tentou ensinar o pai a ser pai. Ensinar o próprio pai a ocupar esse lugar, né? Ele que precisou dizer eu te amo. Ele que precisou abrir esse caminho. Um caminho que deveria ter sido apresentado para ele quando ele era criança. Repetido todos os dias, que nem ele disse que vai fazer com o filho dele. Dessa vez não havia álcool para culpar. Enquanto tinha álcool, ainda existia uma explicação possível, né? Dava para acreditar que esse não é o meu pai. Mas quando não teve o álcool, as palavras foram as mesmas. E aí, quando as palavras vieram sem o álcool, não tinha mais como negar essa ausência. Eu não sei se ele nasce completamente coração ou se é uma decisão que eu tomo todos os dias. Eu achei muito honesta essa dúvida. Porque nenhum todo eu te amo nasce de um sistema limpo, sem conflito. Às vezes ela nasce de uma decisão. De decidir que o que foi feito contigo não vai definir quem tu é, quem tu vai ser daqui para frente. Eu não sei que tipo de pai ele teve. Isso aqui não absorve o pai dele. Entender não é apagar o que passou. Isso aqui faz com que a dor não termine em ódio. Ele, ele percebe que o pai também tenha recebido uma dor, uma história quebrada, mas sem fingir que isso não foi ruim para ele. E o ciclo termina em mim. Essa frase parece nitidamente falar sobre o filho que ele ainda vai ter. Eu acho que ela começa antes. Essa frase termina quando ele escolhe que o ressentimento não vai ser o que vai definir quem ele é. Que o futuro só vai receber o resultado da decisão dele, que vem do exemplo da mãe, que faz o que tem que ser feito. Quero dizer eu te amo tantas vezes que ele nunca precisa se perguntar se é amado.
É incrível. Ele sabe com muita precisão como ser, porque ele sabe exatamente toda a falta que isso faz. Isso é muita coragem. Existe um homem que aprendeu a seguir em frente, mas também existe um menino que nunca deixou de esperar. Talvez o amadurecer não é apagar esse menino. De repente é olhar para ele e saber por que que doeu, saber o que que faltou e seguir em frente. A maior saudade de um pai que sempre esteve presente apenas no meu endereço. Eu perdi meu pai cedo e passei a vida tentando entender quem ele era. O André teve o pai presente na mesma casa e passou a vida inteira tentando encontrar ele. As histórias são diferentes. Mas as duas me fizeram perceber uma coisa. A ausência de um pai nem sempre acontece quando ele vai embora. Às vezes ela começa quando ele permanece, mas nunca de fato se aproxima. Nunca chega perto. Ele passou boa parte da infância esperando. Em algum momento ele parou de esperar. E talvez ali tenha começado a nascer o homem que ele se tornou. O que um homem constrói quando passa a infância esperando por alguém que nunca chega por inteiro? Essa foi a carta do André.